Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 12, versículo 23. Jó 12, 23. Vamos orar todos? Fecha os seus olhos, abre-se pelo novo e deixa Deus usar meus lábios para se lhe abençoar e trazer a paz, o reino dentro da sua casa. Meu Rei, meu Senhor, quando falamos acerca de Ti, pois o Senhor tem prazer de ser invocado, de ser chamado, de ser aclamado, pois há uma igreja real que deseja do Senhor, que deseja da Sua palavra. Eu lhe peço, usa a minha vida para ser um porta-voz nessa noite a trazer as boas novas. Em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém e amém. Glória a Deus, preparados por essa palavra de hoje, continuidade no livro de Jó. Vamos abrir nossas Bíblias em Jó, capítulo 12, versículo 23 em adiante. Diz a palavra do Senhor. O Senhor dá prosperidade às nações e as fazem desaparecer. Faz crescer as nações e se torna o seu guia. Bom, essas palavras, a partir de agora, que nós vamos estudar nesses versículos, são palavras de Jó, acerca do entendimento que ele tem acerca de Deus. Lembrando que Jó era uma pessoa que fazia as coisas tudo direitinho, fazia o sacrifício para Deus, era um homem muito temente a Deus, mas o que lhe faltava é a intimidade com o Senhor. Jó tinha amigos ao seu redor que foram usados, inclusive, com sabedoria para orientar seu amigo, aliás, para orientar Jó nos momentos difíceis no qual Jó estava passando. E depois de ser aconselhado por vários amigos, Jó toma a palavra e diz: o Senhor dá prosperidade às nações. É verdade. Ele que decide a dar prosperidade ou a empobrecer uma nação. E diz também que ele também que as fazem desaparecer. Por acaso você tem lembrança na história de nações, civilizações que um dia foram, mas hoje apenas há vestígios dela? Se sabe que existiu, porém não existe mais. Faz crescer as nações e se torna o seu guia. Bom, vamos lá. Vamos estudar e meditar um pouco acerca dessa colocação de Jó, que inclusive estava certo acerca dessa colocação. Se nós observamos, inclusive hoje, o quadro mundial, global, daquilo que esse planeta está passando, nós podemos pensar, porque muitos pensam acerca disso, principalmente quem não conhece a Deus, mas por que há tanto desequilíbrio entre as nações? Se existe um Deus, por que Deus permite a pobreza de um país? Na Etiópia, países da África, onde pessoas estão morrendo de fome, lugares no Brasil onde a miséria reina. O que dizer em Haiti, que é o país mais pobre das Américas? Haiti. Como Deus permitiria tanta maldição, tanta pobreza, tanta miséria, e de repente Estados Unidos, ou até mesmo um país emergente, um colosso emergente, que é a China, está de repente prosperando
por que Deus permitiria essas coisas? Porque há tanto desequilíbrio entre nações. Há nações muito ricas e há outras nações muito pobres. E por que Deus permitiria a corrupção e a maldade de certos líderes maltratando milhares e milhões de inocentes? Pois Jó está expondo aqui a realidade de que Deus está e permite esse desequilíbrio até que seu reino não seja implantado, firmado, quando o Senhor voltará. Você sabe que Jesus vai voltar? Pois quando Ele vai voltar, Ele vai vir com todo o seu reino, mas dessa vez para impor o seu reino. Quando acontecerá a grande batalha que o mundo espiritual espera, eu espero essa grande batalha no Vale de Megido, na batalha final, a batalha de Armagedon, onde o anticristo, o falso profeta e a besta se levantarão com seu exército, Gog e Magog, a China, a Rússia, em coalição junto com os países árabes contra o grande, temível exército do Senhor, cujo rei é o Rei dos Reis, que virá do céu, cujo todo olho o verá. Prepare-se para esse dia, porque está em muito breve. Então, o que nós devemos entender sobre tudo isso? Deus levanta nações, Deus a humilha. Deus dá poder a reis e Deus, de repente, tira o poder dos reis e até mesmo os fazem desaparecer todas as suas conquistas. O que nós devemos entender, meus amados, é que mesmo Deus vendo todas essas coisas, Ele é aquele que as permite. Não porque o Senhor é injusto, como muitos podem pensar por aí, ou o Senhor teria prazer em ver se espalhar a maldade do homem, mas porque na sua soberania absoluta, o Senhor entregou o homem à sua própria concupiscência. E sendo assim, toda a escolha do próprio homem, ou dos povos, escolhendo seus líderes conscientemente, sem inserir o Senhor nas suas escolhas, fará com que esses escolhem o resultado da sua insensatez. Pois muitos povos sofrem, se tornaram pobres em todos os sentidos, vivendo maldições por causa das escolhas dos seus próprios líderes e por não conhecer o pensamento e os princípios de um reino puro, perfeito e justo, que é a palavra do Senhor. O que aconteceu com a Babilônia? Vocês lembram da Babilônia? Já estudamos acerca disso. Que reino poderoso! Não tinha igual na sua época, na época de Daniel. O que aconteceu com o reino da Babilônia? Aonde está hoje o temido reino da Grécia, conquistado por Alexandre o Grande? E aonde estão os reinos poderosos do Egito e de Roma? Se você vai hoje em Roma, só você encontrarás arqueologia de um reino, de um domínio que existiu, porém, o que se diria na época de Augusto César sobre o poder? Quem derrubará um reino desse? Pois Deus
é quem permite que se levanta e quem tira o reinado, independente da sua força, independente da sua influência. Deus não seria um Deus que corrige o soberbo e eleva o humilde de coração? Pois de geração em geração, meus amados, o Senhor se empenhou a poder dar oportunidade às nações de abandonarem os seus deuses e as suas falsas religiões, enviando os seus profetas. Mas mesmo que o Senhor tenha humilhado nações que endureceram os seus corações, ainda dará a conhecer sua grande correção sobre a terra para revelar a sua insatisfação, revelar a sua ira. Pois agora eu estarei a profetizar aquilo que provém de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Presta atenção. De séculos em séculos, enviei profetas. Enviei os meus mensageiros. Alcançou os hindus, alcançou os mexicanos, alcançou os cubanos, alcançou os havaianos, alcançou o Nepal, as mais altas montanhas do Nepal, alcançou o Tibete e todos os seus povos que vivem nas geladeiras e que vivem em casa construída no gelo, os esquimós. Alcançou os homens que esquiam sobre a neve e aqueles que vivem do turismo da neve. Alcançou os homens que estão em plataformas na Antártida e alcançou homens que vivem também na Antártida. Alcançou homens na Groenlândia e homens que vivem em terras geladas e próximos a vulcões na Islândia. Alcançou homens da terra dos francos. Alcançou homens que falem alemão, cujos foram juízes sobre meu povo. Assim diz o Senhor. Alcançou os italianos, cujos eram aqueles que tinham autoridade sobre os mares para dominar as nações. Alcançou os romanos. Alcançou também a Grécia e todos os gregos que faziam parte da antiga Alexandria e da nova Alexandria. Alcançou o mar do Chipre e os navegadores que nadam por ele. Alcançou os piratas da Etiópia, cujos saem para saquear os mares abertos. Alcançou as estações que foram colocadas como porto nos países de Guiné. Alcançou a costa da cidade do Cabo e todo o continente africano. Alcançou a China e também alcançou a Rússia. Alcançou o Japão e também a Oceania. Alcançou todos os povos, mas ainda há um povo que não descobriu quem sou eu. E há uma geração que está tão distante de mim, cujos seus pais evangelizavam em meu nome, mas hoje sequer sabe que eu existo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Há crianças que estão nascendo sem saber a respeito do meu nome. Assim diz o Senhor. E dos meus feitos. Mas em verdade eu vos digo que eu os deixei os meus profetas e trouxe sobre a face da terra homens
instrutores com dons e capacitações de escrever livros. E eu trouxe mensageiros, pastores, apóstolos, bispos, evangelistas, profetas, para evangelizar e para profetizar. Mas a terra diz: não quero da semente, porque já me abasteci de muita chuva e o meu solo é fértil. Todas as sementes que já tenho sobre mim prospera, disse a terra. Por que irei querer uma semente que vem do céu, que é a palavra, sendo que o homem joga a semente sobre mim? Mas assim diz o Senhor, em verdade, eu vos digo que ao recusar a minha semente, o homem pereceu. O homem passou fome e continuará passando fome. 7 anos de seca fez com que a terra rachasse. O trigo já não tinha mais força e muito menos a cevada. Já não tinha mais relvas para pastagem e os rios se secaram. E a terra continuou com seu orgulho em dizer: em breve vem a chuva e os meus lagares irão transbordar de água e de água abundante. Que terra dura é a nossa terra e os homens que nele há. Mas o Senhor continua dizendo para a sua igreja: em verdade, eu vos digo, eu corrigi a terra no passado e a corrigirei. E dessa vez, a correção sobre a face da terra será sobre minha impiedade. Não terei piedade da terra que é desobediente. Pois ela diz: o meu ventre está abastado de fruto, e nos meus pomares pode vir o homem e as suas amantes recolher os frutos dos meus pomares. Mas nesse dia, eu passarei com o meu trator e a minha motosserra para derrubar as árvores que estão nos pomares da terra. As suas árvores cairão pelo chão e eu farei lenha para me aquecer nos dias de inverno. A lenha se transformará em carvão e do carvão farei brasas para fazer o meu guisado. Os frutos das árvores eu despedaçarei com os meus pés, e nem os animais da terra comerão os frutos das minhas árvores. As árvores cujos estavam plantados sobre a terra, que eram árvores venenosas. As plantas pediram água, mas não darei água para as plantas que estão em uma terra rebelde. Por isso que há, meus amados, desequilíbrio de nações que prosperam e outras que não prosperam. De povo que vive na miséria, porque ainda estão adorando seus outros deuses. Continua dizendo o Senhor: as plantas pedirão água, mas não darei água para as plantas que estão em terra rebelde. E então, a terra deverá chorar por dias de lua e dias de sol. E o choro da terra será como gemido, será proposital aos meus olhos em vê-la chorando, porque é necessário sofrer e o gemido de uma terra que não se curva. Meu Deus!
Então a terra vai dizer à lua: "Oh lua, tem como falar com o sol para que o sol fale com seu Criador para lembrar os dias em que eu não tinha o firmamento?" Quando foi os dias que a terra não tinha firmamento, que não tinha continente e quando era apenas mar, água? Lembra disso? Nos inícios, no Gênesis? Que profundo, Senhor! Pois a terra continua dizendo: "Pois eu era vazia e só tinha água, mas pelo menos o Espírito do Criador pairava sobre minhas águas." Então assim diz o Senhor: em verdade eu vos digo que no dia que a terra aclamar o meu nome e clamar a mim, eu virei até ela e lembrarei dos dias que meu Espírito pairava sobre as águas, quando assim ela não tinha formosura. Porque nesse dia eu me lembrarei que eu fiz o céu e fiz a terra, e tudo o que eu fiz foi bom. Que haja luz e houve luz. Que haja terra e houve terra. E houve firmamento. Houve separação entre céu e terra. Houve separação entre os mares e a terra seca. E nesses dias começarei eu a fazer toda a criação. E no último dia, antes do meu descanso, fiz a obra-prima e ali irei me lembrar que eu tinha um jardim. Então gritarei aos quatro cantos através dos meus anjos e eles reunirão toda a minha noiva. E a minha noiva será posta dentro da minha cidade. Prepararei o maior de todos os banquetes e corrigirei com severidade todos os filhos desobedientes da face da terra e suas nações, porque a mim me desobedeceram até o dia de hoje. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Jó, capítulo 12, versículo 23 diz: "É Ele que faz crescer as nações e se torna o seu guia." Que tremendo! Olha que fala no livro de Êxodo 34, 24. O Senhor diz: "Expulsarei nações de diante de você e ampliarei o seu território quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra." Salmos 2, capítulo 1 a 6. Olha que lindo esse Salmos. Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: "Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas." Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir desses que se diz somos fortes. Nós vamos levantar. Ele se põe a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: "Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte." Uau! Salmos 46, 6 diz assim: "Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete."
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Quer mais? Salmo 107, 38 diz assim: Ele os abençoa e eles se multiplicam. Que lindo quando Deus abençoe quem obedecer aos seus comandos. E não deixe que seus rebanhos diminuem. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar num deserto sem caminho. Mas tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegrem. Mas todos os perversos se calam. Glória a Deus. Jó 12, 24. Olha que Jó continua dizendo, falando das nações. Priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular num deserto sem caminho. Anda tateando nas trevas sem nenhuma luz e os faz cambalear, como bêbado. É o que Isaías fala no capítulo 24, versículo 19. Olha que diz: a terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. Isso é uma profecia vindoura, tá? A terra está destruída, totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesado sobre ela é a culpa da sua rebelião que ela cai para nunca mais se levantar. Naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. Inferno para aqueles que são desobedientes. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado. Pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Aleluia. Continuamos, disse Jó, em continuidade. Jó 13, 5. Olha que diz: mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. O que acontece contigo, Jó? Aonde foi teu juízo? Por que você fala tantas asneiras assim, Jó? E Jó era um homem temente a Deus. Só que, assim como Jó, há pessoas que quando passam por muita pressão, perdem o juízo. Quando há pessoas pressionadas dentro de casa, no trabalho, por não suportar a pressão e começa a entrar o espírito da contenda, pois essa pessoa perde o juízo e se coloca a falar aquilo que nunca deveria falar. Até mesmo ao ponto de se colocar
como uma pedra de tropeço, emprestando a sua boca para Satanás, em humilhar, em ferir pessoas que estão perto delas, a levá-lo para o céu. Jó era um homem temente a Deus. Jó estava cercado de homens e de amigos sábios, porque até então nós não temos nada a dizer acerca desses amigos que opinaram, encorajaram Jó e o corrigiu nas áreas que precisava ser corrigido. E o que Jó diz para esses? Quer ouvir de novo? Vocês, porém, me difamam com mentira. Como assim? Se colocam numa posição de autocomiseração, Jó? Porque você tem amigos que quer te levar ao conhecimento de Deus, que quer te aconselhar, que quer te tirar do buraco, fazer com que tua aprovação se torne mais agradável, mas você não quer ouvir seus amigos? E ainda diz que te difamam com mentiras? Você os trata de mentirosos? E se coloca numa posição de perseguido? Por acaso, alguns Jó nessa noite, assim? E além disso, esses cujos se colocam, esses amigos que ajudam Jó, de uma certa forma se colocaram na posição de médico, porque Jó precisava ser curado no seu coração. Jó estava revoltado pelo que estava passando com ele mesmo, porque se achava demasiadamente justo. Ah, Jó, quantas asneiras a tua boca fala quando não te assentas em teu assento. Como assim? Vocês, porém, me difamam com mentira? Todos vocês são médicos que de nada valem. Como assim, Jó? Como assim? Pois que duro, meus amados, ouvir de um amigo, de um parente, que você está querendo ajudar, você ouvir palavras duras como essas. Às vezes cruéis, que ferem a alma daqueles que querem seu bem. É muito duro. Às vezes ferem. Os amigos de Jó viram de tão longe e todo esse esforço para receber palavras maldosas de Jó, alegando que eles estariam mentindo e que são médicos que nada valem. Pois escutem muito atenciosamente. Há médicos dentro da USP. Há médicos que procuram curar muitas pessoas. Eles têm, inclusive, o antídoto para a cura de muitos, na alma, fisicamente, intelectualmente, porque tem as melhores receitas médicas dada pelo médico de Gileade. Mas o problema é que alguns que têm a disponibilidade, essas pessoas, esses médicos formados na Universidade de Gileade, porque quem eu coloco como médico, como líder a cuidar de vida, é porque elas foram preparadas e formadas e aptas a orientar quem está doente. Mas o problema é que alguns, quando recebem a receita médica
desses médicos, o que eles fazem? Eles rasgam a receita, dada de graça, por quem paga um preço para lhe salvar. E sem dor, sem respeito, sem amor, murmuram e reclamam ainda porque ainda não estão saudáveis. Reclamam e murmuram ainda por não estarem sãos. Pois muitos médicos no ministério da OSCE são desonrados. Assim como Jó desonrou seus amigos e dizem, são médicos que nada valem. Além de não aceitarem suas receitas médicas, eles descredibilizam e colocam em dúvida a formação daqueles que se formaram como médico na Universidade de Gileade. Pois eu falo nessa noite, agora, não é para você, Jó, é para os médicos, para os líderes, para os vinhateiros, para os pastores, para os presbíteros, para os evangelistas desse ministério, para os profetas desse ministério. Há palavras que não deves considerar daqueles que não estão ainda entendendo o que Deus quer delas. A palavra que deve se esquecer e não desanimar, porque se Jó é Jó, não faltará muito para que ele entenda aquilo que com muito esforço você está se esforçando a ensinar. Quem não aceita a receita médica prescrita pelos médicos da OSCE, agora já escuta. Quem não aceita a receita prescrita pelos médicos, pelos líderes desse ministério, será responsável das consequências de dores e sofrimentos. Então, amado Jó, permanecerás recusando a receita médica? Ou tem pessoas falsas que dizem, obrigado doutor, que linda a receita, mas sabe o que? Coloca dentro de uma gaveta e não vão à farmácia comprar o remédio. Porque mesmo recebendo de graça a receita para a sua cura, quer que seu líder pague o remédio. Porque essa pessoa não quer pagar nenhum preço. Nada para ser curado. E você, amigo de Jó, médico amado, eu te falo, por parte do Senhor e por parte do seu pastor, persevere a curar, persevere a medicar, persevere a aconselhar, persevere e deixe o Espírito Santo convencer Jó para que Jó volte até você quando aprenderá o quanto se deve padecer para aprender a ser sábio. O que dizer para Jó? Jó, pesa o peso das tuas palavras, porque Jó fala asneiras quando é pressionado, quando ele não está bem consigo mesmo e machuca amigos. Pois Jó, se você não tem uma balança, ou seja, a justiça, então compre uma balança.
Mas para isso, para comprar a balança, deverás pagar o preço de ler a Bíblia e vivê-la, porque senão a sua balança não será equilibrada aos olhos daquele que é justa na sua forma de pesar. Quantos estão chateados com aqueles que um dia quiseram o bem para você? E ainda se coloca na posição de possuir a balança certa. Ou seja, eu estou certo. O médico estava errado. O meu líder estava errado. Mas se coloca na posição de estar certo. Sendo que sequer conheces a Bíblia e pratica os seus princípios. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Presta atenção. O sumo da casca do limão de alguns picou os olhos do que estavam perto para mostrar que seu caldo é azedo. Eu vou te explicar o que o Senhor está dizendo para alguns. O sumo da casca do limão, como se prense a casca do limão, ele revela o que ele tem dentro, o azedo dele. Ou seja, quando o limão é pressionado, ele solta da sua casca o quê? O azedo. E alguns que estão ao seu redor ficam com os olhos picados, você fala assim em português? Pica os olhos. Mas ao acontecer isso, isso revela o que está dentro do limão. E há pessoas que são limão, que quando são pressionados, tu revela o que tem dentro, o azedo do teu interior. Até mesmo pessoas que dizem, eu sou crente, mas quem está perto, o seu próprio esposo, anda com olhos que pica. Os seus filhos não suportam, talvez, o próprio pai ou a própria mãe, e sequer tem interesse de ter aquilo que se encontra dentro do limão, porque o filho, o esposo, ou a esposa, o amigo diz no seu coração, quando eu fico perto dele ou dela, meus olhos picam. Por quê? Porque há amargura no seu interior. Não há sabedoria dentro desse limão. Não há amor, não há paciência dentro desse limão. E assim diz o Senhor dos Exércitos. Débora, antes de ser juíza, ela tinha uma personalidade muito forte, um senso de justiça, autoridade de julgamento. Por acaso, um magistrado, ou seja, ser juiz, um juiz não estaria para julgar? Pois assim era a personalidade de Débora. E o Senhor diz para alguns que conseguem se ver, a balança tem um preço. Porque se tu te julga certo, então tu te julga ter a balança, ter a justiça. Mas para ter a balança, você tem que pagar o preço dela. O que é a balança? O que é justiça? É a palavra. Mas Débora, antes de ser eleita pelos magistrados, ela deverá estudar a lei dos juízos. Débora, antes de se formar na faculdade do juízo, é apenas um aprendiz, um estudante que cometerá erros. Ela não saberá distinguir a justiça
da injustiça. Não terá a balança. Então o seu cálculo, a pesar os balaios, será errado e muitas das vezes não será preciso. Pois em verdade, eu vos digo, sejam humildes em aprender. Sejam sábios em reconhecer os seus erros. Sejam inteligentes em avaliar suas raízes e não sejam tolos em ficar olhando suas folhas. A independência leva ao pecado. A vaidade e se julgar ainda seguro de si mesmo em dizer que não cometas erros leva ao pecado, porque o seu coração diz: faço tudo correto. Aonde eu erro? Aonde eu erro? Minha vinhateira. Então assim diz o Senhor, eu lhe ensinarei. Se submeter, eu lhe ensinarei. Apresenta os teus pés, os teus dedos e as suas unhas para aqueles que desejam o levar para o céu. Quando eles perceberem que seus pés estão sujos, eles irão lavá-los. Quando eles perceberem que as tuas unhas estão grandes, eles irão cortá-las. Quando eles perceberem que seus dedos estão tortos, eles irão puxá-los e colocá-los no devido lugar. Assim diz o Senhor para a sua igreja nessa noite. Aprenderam? Então, os amigos de Jó, os que foram chamados para estar perto de um Jó, não desanimem. Se Jó, porventura, lhe desrespeitar, perdoa, não desiste. A não ser que Jó deixa de ser Jó. E definitivamente sai da presença dos seus amigos ou os expulsa. E você, Jó, aprendeste com essas palavras? Ou ainda vai te colocar na posição de todos contra mim? Como queiras que o teu redor, a tua casa, te aceita, te recebe, te admira, sendo que quando esses apertam o limão, o suco pica os olhos daqueles que estão ao redor e revela o azedo do seu interior. Muda o caldo e investe no mel. O mel silvestre, para que todos provam do seu sabor. Que haja nos teus lábios favos de mel, a palavra do Senhor e os atributos do Senhor, para que todos possam ver em ti que verdadeiramente és um homem
que ama a Deus e que o conhece. Pai amado, obrigado por esse momento. O espelho foi colocado e muitos se viram assim como devem se ver. Mais uma vez o Senhor tem sido benevolente e nos mostrou o quanto o Senhor nos ama. Recebemos com bom grado essas palavras e as guardamos no coração, e aquilo que devemos mudar, mudaremos já. Arrependendo-nos dos nossos pecados, teimosia e cegueira espiritual. Obrigado por tudo, Senhor. Amém e amém.